Olá, sejam bem-vindos no terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. Eu sou a coordenadora do curso de Fisioterapia de Araçatuba, professora Carla Komatsu Machado, e estou agora aqui para desejar a vocês um excelente congresso com uma palestra muito atual, que vai abordar assuntos ligados à tecnologia, né? Esse congresso ele é de alta relevância, porque ele vai abordar vários temas ligados à formação, de uma forma geral. Temos também conosco a participação da professora Gabriela Miguel Moura Muniz. Olá, Gabriela. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer muito pelo convite em poder participar dessa palestra no terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Obrigada, Gabriela. Vou falar um pouquinho da nossa palestrante, ilustríssima palestrante, doutora Valéria Regina de Lima Marinho, uma pessoa maravilhosa, um ser humano que eu conheço há mais de 20 anos, tive o prazer de ser professora dela, orientadora de TCC, e hoje ela se desponta como uma das melhores fisioterapeutas na área de fisioterapia integrativa, né? Valéria é fisioterapeuta, ela tem formação em fotobiomodulação clínica e formação também em saúde da mulher. Tem várias outras formações na área da saúde, eu vou deixar ela explicar um pouquinho para vocês, né? Porque é vasto o currículo dela. Né? E o que é importante, assim, a gente está frisando é que a Valéria nunca parou de estudar. A Valéria continua estudando e está aí despontando com uma das profissionais aqui do interior que tem mais evidência nessa área, né, da tecnologia, nessa área da biofísica, na área da fotobiomodulação. Valéria vai falar para a gente a palestra com o tema Fotobiomodulação Clínica e Fisioterapia Integrativa. Valéria, seja bem-vinda. Olá, Valéria, tudo bem? Olá. Seja bem-vinda aqui no nosso congresso. Vou passar a palavra a você, para que você possa se apresentar melhor aos nossos convidados e depois seguir com a sua palestra, tá bom? Obrigada, boa palestra. Carla. Um Obrigada. abraço. Obrigada. É um prazer estar aqui, claro. Eu tenho uma ligação extremamente afetiva com o Unisalesiano, que foi minha casa de trabalho, minha primeira casa de trabalho, com ex-professores, ex-colegas. Então, é algo muito, muito afetivo e muito bom poder hoje participar como palestrante, tentando trazer um pouquinho desse conhecimento que vem mudando um pouco os rumos da fisioterapia. Então, sou fisioterapeuta desde 2004, trabalho com a pélvica e ao longo da minha história fui sentindo a necessidade de buscar caminhos um pouco diferentes para complementar, para acelerar o processo de recuperação dos meus pacientes. Vocês estudam aí a ginecologia e obstetrícia e a gente vê que as ferramentas são um pouco limitadas. E esse mundo veio se abrindo muito. Então, quando eu descobri as práticas integrativas dentro da fisioterapia, fez muito sentido. E uma das ferramentas que eu mais gosto e que me apaixonei foi a fotobiomodulação. Então, é sobre ela que eu vou falar com vocês hoje. Eu me formei em 2004, na FAI, em Adamantina, e fiz algumas atualizações, pós-graduações. Eu estou na terceira pós-graduação agora, pelo Instituto da Fernanda Ben, que é uma pós-graduação voltada exclusivamente para tecnologias biofísicas aplicadas à saúde. Então é fantástico, está bem no comecinho, mas a gente tem visto já altíssima tecnologia chegando para nos ajudar, né? E aí tem a formação mais recente também, é na saúde integrativa, né, pelo Instituto do Dr. Afonso Salgado, fiz homeopatia, fiz outros cursos aí, e sempre também atuando com a pelve, com as atualizações da pélvicas, para integrar todo esse conhecimento.
E hoje eu trabalho exclusivamente com clínica. Já passei pela faculdade, tanto aí em Araçatuba quanto em Adamantina, pelo Hospital Neurológico Ritinha Prats, desenvolvi um projeto muito bacana na época, que era para melhorar o intestino das crianças, e o projeto deu tão certo que ele existe até hoje. Então, tem 20 anos aí já que eu estou praticamente na estrada da físio. E aí a proposta hoje, quando a Carla me convidou para falar um pouquinho sobre, né, a fotobiomodulação, eu pensei em juntar. Então, o título vocês viram que é Fotobiomodulação Clínica e Fisioterapia Integrativa. Então, a minha ideia é que vocês saiam daqui, na verdade, com muitas dúvidas, com muita curiosidade, porque é algo relativamente novo na fisioterapia. Nós ouvimos muito sobre o uso do laser, né? O uso do laser ele já vem há mais tempo consolidado, com excelentes resultados, né? O laser é esse aparelhinho aqui que vocês conhecem. A gente utiliza ele de maneira mais pontual e é muito comum a gente encontrar artigos e usar nos processos de regeneração de tecido, em alguns aspectos voltado à osteoartrose, a parte, enfim, da ortopedia. E aí a fotobiomodulação, então, surge trazendo os LEDs e o laser. Então, esse termo, na verdade, ele foi descrito, eu não me lembro o ano, mas não é tão antigo. É mais ou menos recente nos Estados Unidos, durante um congresso sobre luz, sobre LED, laser. Então, esse termo, ele hoje está aí para definir tudo aquilo que envolve luz. Então, nós temos LED e laser. O LED, eu vou apresentar para vocês, vou mostrar, a gente tem aparelhos maiores, onde a gente consegue colocar esses aparelhos em áreas maiores do corpo. E o laser, ele é mais pontual. Então, a amplitude de onda também, né, de atingir tecidos, muda um pouco, e tudo isso eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, tá? Então, quando a gente pensa em fotobiomodulação, fotoluz, biovida e modulação, o modular, né? Então, eu quero que vocês tenham, assim, um entendimento da estrutura básica, que vai definir um pouco aí os caminhos. Se a gente for falar mesmo da fisiologia, de todos os processos que acontecem dentro da célula, dá uma palestra somente sobre isso. Então, quero que vocês fiquem com algumas ideias a respeito. A energia da luz, ela ao atravessar o tecido, ela vai se transformar numa energia química. E essa energia química causa algumas modificações, vou mostrar no próximo slide, que vão trazer respostas fisiológicas. Entre elas, o aumento da circulação sanguínea e linfática, a estimulação da formação de novas fibras. Então, até questões de colagenase. Então, a gente vê hoje o LED, principalmente os coloridos, muito utilizados na estética, tá? E a gente usa muito vermelho e infravermelho. E eu também, particularmente, gosto do azul, que eu vou mostrar depois. Então, vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais. Pensando no mecanismo, então, da atuação da luz no tecido, o feixe de luz vai atravessar a pele e tem dentro da nossa célula a mitocôndria. A mitocôndria é a nossa estrelinha aí, tá? Dentro dela tem uma estrutura que se chama cromóforo. E ele é atraidinho ali pela luz. Quando a luz chega nele, essa mudança da luz, né, da luminosidade, começa a ser ativada, entrando em processos químicos. E o cromóforo começa, então, a estimular a proteína C oxidase. E uma cascata de eventos acontece, envolvendo o ATP, o ROS e o óxido nítrico. Então, o ATP, lembrando lá da biologia, lá da fisiologia, é a moeda de energia da mitocôndria. Quando a luz entra e ativa esse cromóforo, a produção de ATP acelera muito. Isso acontecendo, a gente tem uma resposta muito bacana, porque a gente tem um ambiente onde o processo de combate à infecção e aceleração da cicatrização acontece.
lindamente, aumenta muito o número de ATP. E a oxigenação rosa aí fica muito intenso. O óxido nítrico também entra, fazendo uma potente vasodilatação. A gente fala na integrativa que o óxido nítrico ele é um potente anti-inflamatório. Então, essa é a cadeia principal. Vocês guardando isso, para mim já está 10 e vai dando para depois entender os outros processos. Esse processo é a chave de todas as outras reações que vão acontecendo na fotobiomodulação. Então, pensando em reabilitar, pensando em limpeza dos órgãos, em neuroproteção, em regeneração, para a gente é importante saber que há uma potente ação anti-inflamatória e de estímulo circulatório por aumento de oxigênio e ATP e estimulação dessas mitocôndrias, tá bom? Deixei para vocês algumas literaturas para quem gostar do assunto poder, então, estudar mais profundamente, porque essa explicação que eu passei para vocês é o básico, tá? É o básico, é o mínimo que ocorre ali quando a luz entra na mitocôndria, mas a gente não tem ainda literatura nacional, são poucos livros. Eu até separei um que eu não tinha colocado na palestra, que ele é mais específico da pélvica, que é a fotobiomodulação com laser e LED em uroginecologia e coloproctologia, baseado todinho em evidências científicas, tá? Então, esse é um livro nacional, mas ele tá mais voltado mesmo à área pélvica. E aí tem esses que são literaturas, né, americanas, e tem um que eu gosto muito, que eu estou tentando ler devagarzinho, porque ele é bem complexo e é em inglês para ajudar, que é a fotobiomodulação do cérebro. Eu tenho que citar esse livro porque, na verdade, ele tem muito a ver com esse cara, que também eu não tenho como deixar de citá-lo, que é o Dr. Afonso Salgado, responsável, então, idealizador da fisioterapia integrativa no Brasil, e é um dos responsáveis pela fotobiomodulação estar sendo difundida nacionalmente e internacionalmente. Ele escreve um capítulo desse livro falando somente sobre os benefícios da fotobiomodulação aplicada ao cérebro. Então é fantástico, eu deixo de dica para vocês. Bom, vou fazer uma pausa. Então, lembrando, fotobiomodulação, luz. Luz que se transforma em energia química e que ativa uma sequência de alterações fisiológicas envolvendo a mitocôndria, o ATP, óxido nítrico, oxigenação, vascularização potente anti-inflamatória. Então, entendendo isso, eu vou fazer um link para vocês conhecerem um pouquinho da fisioterapia integrativa e como que a gente faz esse casamento, tá? Como eu citei, o idealizador da fisioterapia integrativa no Brasil é o Dr. Afonso Salgado, a fisioterapia integrativa clássica mesmo. Ela é baseada em conceitos da naturopatia, da homeopatia e homotoxicologia alemã, que são medicamentos similares à homeopatia, naturais, que auxiliam na limpeza do organismo, do ajuste energético do nosso corpo, resultando, então, em ações físicas. E quando a gente pensa em fisioterapia integrativa, a gente pensa em desfragmentar o indivíduo. Tanto dentro da fisioterapia quanto na medicina, a gente chega no último ano, terceiro, quarto, nos últimos anos, a gente começa a fragmentar. Então, tem a ortopedia, a pneumologia, a reumatologia e por assim vai. Quando a gente pensa em saúde integrativa, em fisioterapia integrativa, a gente para de olhar um pouquinho para o desfragmentado. Se eu vou olhar o paciente neurológico, que sofreu, sei lá, que está com Alzheimer, eu vou tentar também entender o histórico desse paciente e o que tem por detrás desse Alzheimer. Tem um cérebro que está atrofiado, que está pobre em vascularização, que está havendo degeneração das células nervosas. Qual é a correlação disso com o resto do corpo dele? Onde isso pode começar a surgir?
como ele viveu, qual é o histórico familiar dele, quais são as crenças que ele tem, quais são os medicamentos que ele tomou ao longo da vida, como funcionou o sistema imunológico dele, se ele nasceu de parto normal, se ele nasceu de cesárea, tudo isso é importante na visão da integrativa. Por quê? Vou vir aqui primeiro, depois eu volto. Porque a gente entende que nós temos níveis de saúde. Teoricamente, era para todos nós nascermos lá no grupo A, extremamente saudáveis, com as nossas células limpas, fantásticas. Mas o que aconteceu? Hoje, vocês já podem observar que tem um monte de criança com doenças que, por exemplo, na minha época não existia. TDAH, autismo, diabetes, hipertensão, né? Vocês também podem observar que se perguntarem para os pais, para os avós, do que os idosos morriam no passado, era de qualquer coisa, né? Uma morte súbita, né? Não tinha doenças autoimunes, esse monte de câncer, esse monte de doença degenerativa. Isso veio a partir da era da industrialização. Então, começou a ganhar muita potência a partir dos anos 80, quando nós passamos a comer produtos alimentícios e não mais comida, quando nós começamos a usar muito produto químico, tanto na nossa alimentação, nas lavouras pelos agrotóxicos, os plásticos, os metais, né? As panelas de alumínio que contaminam a nossa comida, os teflons da vida, os produtos de higiene pessoal, que são riquíssimos em materiais pesados. Então, tudo isso entra no nosso corpo, entra na nossa célula, e o nosso corpo não tem a capacidade de eliminar a demanda que chega. E aí, o que acontece conosco? Nós vamos caindo nesses níveis de saúde. Criança tem uma febrinha, a gente mal espera para ver o que vai acontecer com ela. A gente já lasca remédio goela abaixo. Não deixa o sistema imunológico agir, não deixa o sistema imunológico trabalhar, né? Então, toda essa poluição vai fazendo com que os nossos níveis de saúde caiam, e isso a gente já consegue ver nos papers e em estudos que há um comprometimento dos gametas, tanto feminino quanto masculino. Então, a gente brinca, né, dentro da pélvica, eu gosto de trabalhar bastante com quadros de endometriose, de SOP, de mães que estão se preparando para engravidar, o casal. A gente brinca que pais inflamados, crianças inflamadas. E aí minha pergunta é, quem está no nível A de saúde hoje em dia? Bem difícil, né? Então, nós não temos isso. Então, conforme a gente cai lá nesse nível de saúde, mais doente a gente fica. Não que quem esteja, no nosso entendimento aqui, não que quem esteja aqui no nível A não fique doente, mas o indivíduo que está no nível B, e o indivíduo que está no nível D de saúde, se eles têm um câncer, por exemplo, a chance do indivíduo que está no nível B se recuperar é muito maior do que no nível D. Por quê? Porque o grau de nossa inflamação fica tão grande, que a gente às vezes não consegue nem responder direito às terapias. Por isso, dentro da fisioterapia integrativa, existem propostas, condutas que ajudam o indivíduo a limpar, a desinflamar. Lembra lá atrás que eu falei que a fotobiomodulação é um potente anti-inflamatório? Pois bem, nós a utilizamos e muito. Tá? Então, a fisioterapia integrativa, ela não precisa ser uma coisa à parte. Quem está na neurologia, quem está na ortopedia, quem está na cardio, pode ter esse conhecimento da fisioterapia integrativa e aplicar no seu trabalho. Porque nós não tratamos são caminhos, o nome da doença é o nome da doença, e a gente vai, então, tentar entender o terreno, o que está acontecendo, né? Limpar essa aguinha do aquário, trocar, cuidar da estrutura desse paciente. Para quê? Para que um corpo desinflamado com a doença X tenha um meio fisiológico
propício para uma recuperação, tá? Então, tudo aquilo que a gente faz, como a gente vive, o que eu uso na minha cozinha, para vocês terem uma ideia, algumas pesquisas já conseguiram demonstrar nanopartículas de plástico no nosso sangue. É para ter plástico no nosso sangue? Não, né? Então, você imagina o quanto isso não é prejudicial para a nossa saúde. Nós temos 2 termos, que é os xenobióticos e os disruptores endócrinos. Então, são estruturas que o corpo não elimina, entra e fica no nosso corpo. Então, quando a gente pensa em plástico de cozinha, nas panelas de teflon, nas panelas de alumínio, quando a gente pensa em produto, né, pasta de dente, shampoo, o creme, né, tem até petróleo, então a gente joga tudo aquilo para dentro do corpo e aquilo não é eliminado. E a hora que a gente chega lá no intestino, eu vou contar o que acontece, tá bem? Bom, eu expliquei para vocês o que é a fotobiomodulação, o que é a fisioterapia integrativa. Agora, Valéria, você falou que a fisioterapia integrativa, então, visa desinflamar uma pessoa que está muito inflamada, que está doente. Você falou de Alzheimer. E aí, né? Como que vocês fazem isso? O que vocês avaliam? Nós sabemos que o intestino, ele está ali com o cérebro, né? Ele não é mais nem o segundo, ele está tete a tete com o cérebro. Primeiro porque ele tem todo um sistema nervoso ali, né? Neurônios, enfim, uma rede. Dentro dos intestinos nós temos produção de neurotransmissores importantíssimos como a serotonina e a dopamina. Nós temos uma malha de tecido linfóide que é sistema imunológico. Então, o intestino, ele é o primeiro cérebro. O intestino que não funciona, vou abrir um parênteses, não é só sobre isso, tá? O intestino pode funcionar, mas se você come mal, se alimenta mal, se todos esses contaminantes entram no seu corpo, nós vamos pensar que você não tem um intestino tão saudável assim, porque não é só sobre evacuar. Não é só sobre a qualidade das fezes, mas sobre a qualidade das bactérias que moram lá dentro. Então, dentro dos nossos intestinos, existem trilhões de bactérias. E elas vivem em simbiose, vivem em equilíbrio, ok? Toda essa porcaria que entra dentro dos nossos intestinos altera a flora intestinal. E como a flora intestinal vai sendo alterada, eu vou mostrar para vocês as lesões que ocorrem em nível de intestino, o ambiente ali vai ficando inflamado. A gente chama isso de inflamação subclínica. A qualidade, então, dos neurotransmissores serotonina, que está super relacionada a bem-estar, dopamina, começa a diminuir. O nervo vago, lembra lá da neurologia? Ele liga, ele faz o eixo, a ponte intestino-cérebro. Então, dentro da integrativa, a gente brinca. Intestino inflamado, cérebro inflamado. Intestino que não está bom, cérebro que não está bom. É lá, é no intestino que as doenças começam a se originar. Ó, esse foi o que eu expliquei da mitocôndria, a luz entrando então, tá? Atravessando a pele, chegando na mitocôndria, ocorrendo a estimulação nos cromóforos, citocromo C oxidase, ATP, ROS e óxido nítrico, que é a base das alterações que ocorrem. Aí coloquei os livros para vocês. Coloquei o livro da fotobiomodulação do cérebro. Esse é fantástico, tá? O professor Afonso Salgado tem um capítulo só que ele escreveu falando só dos benefícios e tudo com pesquisa, com papers, tá? Comprovando aí a eficácia. Aqui o da fisioterapia integrativa, falando todos os aspectos que a gente considera importante avaliar no ser humano. Aqui um pouquinho mais. Os níveis de saúde que eu expliquei para vocês, tá? Então, ó, grupo A, B, C, D. Quanto mais elevado a gente está no nível de saúde, menos doente ou melhor a gente se recupera das doenças. O que interfere nesses níveis de saúde?
toda a poluição que eu citei anteriormente, tá bom? Aqui tem 2 livros que eu explico o eixo intestino-cérebro, e aí o e-book que eu também fiz recentemente falando sobre essa conexão. Aqui tem mais um outro livro falando dessa conexão do eixo intestino-cérebro também, tá? Que é a base, é por onde a gente percebe, os estudos mostram que a doença começa, tá bem? Eu vou falar um pouquinho mais dessa conexão lá para frente, mas eu vou entrar agora um pouquinho, então, na mitocôndria, tá? Que para a gente é extremamente importante. Lá atrás eu falei para vocês que a luz, quando ela entra, então, em contato com o tecido, ela dispara ali na mitocôndria, e a gente tem síntese dela, e tem um monte de evento acontecendo sobre ela. O que é importante lembrar, então, para vocês? Nós temos, em média, aí 30 trilhões de células e 40 quadrilhões de mitocôndrias. Vou abrir um parênteses. Após os 30 anos, a gente perde cerca de 10% da mitocôndria. Quando a gente tem doenças altamente inflamatórias, como Covid, por exemplo, essa taxa de destruição das mitocôndrias ela é mais intensa. Sem mitocôndria, não tem produção de energia. As mitocôndrias estão no corpo inteiro, mas especialmente participam das funções de cognição, de atividade, né, de funcionamento adequado do coração, do cérebro e dos músculos. Então, vocês imaginem aí a importância dessa usina de energia nesses locais. Aí, às vezes, acontece, por exemplo, do paciente pós-Covid falar que está péssimo da memória, que não tem foco, que o raciocínio está lento. A gente lembra de mitocôndria. Tá? Então, imagina aplicar a fotobiomodulação associada a alguns suplementinhos, algumas coisas que a gente entra, o que não faz nesse cérebro novamente, tá? Então, ela é uma organela fantástica que está sendo muito estudada. Hoje a gente sabe que existe disfunções, doenças relacionadas à falta de mitocôndria, que a gente chama de disfunções mitocondriais. Então, ela é a nossa estrela, como eu falei. Intestino, mitocôndria são as nossas estrelas e a gente vai cuidar muito dessas estruturas para que elas possam se manter saudáveis. Uma outra estrelinha que a gente gosta muito de falar e de cuidar é o telômero. Então, deixei a sugestão do livro, O Segredo Está nos Telômeros. Por quê? Eu falei para vocês que para a gente da integrativa, as crenças, como a pessoa vive, o que ela sente, como ela lida com as emoções, né? Se ela é extremamente estressada, se ela consegue modular melhor o estresse, influenciam também na saúde dela. E essas pesquisadoras conseguiram comprovar isso, e de uma forma fantástica. Nós temos papers falando hoje também sobre o efeito até da meditação na recuperação da saúde e telômeros. Para a gente relembrar, telômero é uma estrutura que fica no finalzinho do cromossomo, tá? A gente compara como aquela proteção do cadarço, no final, na ponta do cadarço, né? E ele é responsável por ajudar no processo da divisão celular. Então, quanto mais precisa dividir a célula, esse telômero vai sendo gasto. Então, nos processos de reparação de tecido, a gente queima telômero. E aí elas conseguiram mostrar em algumas pesquisas que até os nossos estados ansiosos, de estresse crônico, porque o estresse ele tem que existir, luta ou fuga, né? Corro ou enfrento. Mas esse estado prolongado de estresse começa a desenvolver uma série de efeitos fisiológicos que vão fazer com que esse telômero se gaste mais rapidamente. Chega um momento que ele está tão petitico que ele perde essa capacidade de se renovar. Então, isso, associado a todos os poluentes, acelera o nosso processo de envelhecimento. E aí as doenças que antigamente eram tidas como senis, né? Até outro dia eu participei de um congresso lá do AC Camargo, que o médico colocou que o câncer é uma doença senil. Mas qual é o cenário que a gente vê hoje? A gente vê um monte de criança com câncer,
um monte de adolescente com câncer, um monte de adultos jovens com câncer. O que acontece? Uma precoce senescência celular, tá? Então, quando a gente pensa na fisioterapia integrativa, a gente não pensa só em tratar a doença instalada, mas ajudar o paciente a descobrir caminhos para que ele recupere os seus níveis de saúde. Modular estresse também. Aí a gente faz os nossos encaminhamentos, né? Claro. Mas só da gente conseguir passar para o paciente a importância de aprender a modular, gerenciar o seu estresse, reduzir o número de substâncias que são inflamatórias dentro do seu corpo, já é uma tomada de consciência. E percebam que isso cabe em todas as áreas da fisioterapia, né? Olha, aí eu separei para vocês alguns artigos, tá? A gente quase não acha artigos nacionais, mas são artigos sérios aí, de papers que são de revistas com bastante peso, mostrando, então, os efeitos da fotobiomodulação associado, por exemplo, ao uso de cúrcuma em diabéticos. Aqui foi testado com ratos, né? Mas em diabéticos, o efeito da fotobiomodulação nos processos de eliminar as toxinas, né, os xenobióticos. Aqui, a fotobiomodulação sublingual em tratamento de pacientes com esclerose múltipla. Aqui, com obesidade, problemas de fígado, tá? Então, tem vários papers que eu vou deixar para vocês aí também pesquisarem como sugestão. E eu não poderia, de jeito nenhum, de colocar um paper na minha área pélvica. Então, já existe, como eu falei para vocês, quando eu entrei na pélvica, eu tinha eletroestimulação, biofeedback e exercícios. Hoje não. Hoje eu tenho o laser pontual, eu tenho a luz, que eu consigo colocar dentro do canal, que é a luz azul, que a gente sabe que é um potente bactericida. Então, para as pacientes que têm candidíase, por exemplo, de repetição, eu já sei que eu posso tratar o intestino, porque provavelmente tem uma desbiose no intestino, um desequilíbrio do número de bactérias boas e ruins, onde as ruins estão em maior número. Se eu tenho esse desequilíbrio no intestino, ocorre um desequilíbrio na flora vaginal e o ambiente fica propício, então, para o aparecimento do fungo. E aí eu trato o intestino e trato o canal vaginal. Olha que fantástico! Isso é lindo, tá? Vou mostrar então para vocês agora como que isso vai para a prática. Vamos juntar tudo, né? Então, o laser pontual é esse, tá? Que a gente usa muito em pós-operatório, fez cirurgia de mastectomia, de prostatectomia, vou usar muito pontual, pensando em regeneração daquele tecido local, acelerar a cicatrização, tá? Tem um aparelho que eu gosto muito e eu uso muito na criançada, quando estão com processos de sinusite, de rinite, que é o LED intranasal. Olha lá que bonitinho. Então, a gente coloca lá e deixa, porque a luz vai atravessar e vai desinflamar, então, essa região. Isso daqui eu adoro, é um dos meus xodós. Tem o capacete, que é esse aqui, tá? Dentro dele, eu não sei se vocês conseguem ver, tá apagadinho, porque minha tomada que eu tô usando, mas a gente tem o infravermelho e o vermelho. E aí a gente usa aqui, ó. Bonitinho. Adoro. Às vezes estou estudando e estou com um capacete na cabeça. O que faz? Estimula a mitocôndria, circulação, desinflamação, tá? Adoro. Também tenho aqui a manta, que a gente vai usar nos órgãos, e eu vou explicar por que a gente usa isso também nos órgãos, tá? Também tem, lembra que eu falei que o laser a gente usa bem pontual, mas na placa, no LED, a gente consegue pegar áreas maiores. Então, eu uso no meu intestino, eu uso no meu fígado, eu uso no meu pâncreas, eu uso nos rins, no pulmão, e eu vou explicando para vocês para que isso. Tudo bem? Será que está muito rápido? Bom, a foto... Tá ótimo, Valéria, tá ótimo.
Tá Então, tá bom. excelente. Qualquer coisa você me freia aí, tá, Carla? Pode Eu deixar. acelero aqui na fala. Então, eu coloquei para vocês aqui para lembrar de novo. Qual que é o princípio? Ativação de mitocôndria. Coloquei o capacete, inicio, então, uma modificação da energia luminosa para a energia química, e essas funções mitocondriais, o óxido nítrico, a vascularização acontecem, permitindo nutrir esses tecidos. Lembra lá do Alzheimer? Nós vamos ter papers aí falando sobre isso. Então, como que ele tá? Como que tá o cérebro senil? Né? Como que tá a vascularização, perfusão, nível de oxigenação? Eu vou trabalhar cérebro, tá? Só que eu não posso trabalhar só cérebro. Lembra que eu falei que o intestino ruim é um cérebro ruim? Então, nós vamos tratar intestino. A gente vai aplicar a manta no intestino para fazer o eixo intestino-cérebro. Tem uns aparelhinhos de eletrocultura que a gente usa num pontinho na orelha que é específico do nervo vago. E a gente fecha o circuito. Olha que fantástico, tá? Aqui eu separei para vocês, tá no cérebro, porque eu quero explicar então essa correlação do eixo intestino-cérebro, para fechar, para vocês poderem entender, então, esse ciclo que envolve intestino e cérebro. Lá atrás, eu falei para vocês que dentro do nosso intestino tem uma malha linfóide, tem uma barreira de proteção, mais todos os neurotransmissores ali dentro. Olha ali como que é a junção de um intestino saudável. É tudo juntinho, tudo fechadinho. Toda a porcariada que eu citei para vocês não é eliminada e elas começam a ficar depositadas ali, ó, na interligação. Então, elas se acumulam e começam a fazer fendas. Quando elas fazem essa fenda, essa toxina, essa coisinha inflamada, começa a jogar suas toxinas pela circulação intestino-fígado. Então, veja bem o que vai acontecendo. O intestino desequilibrado, inflamado, tá mandando a inflamação via nervo vago para o cérebro, mas não para aí. Aí toda essa sujeirinha que tá ali começa a migrar do intestino para o fígado. Aí o que o fígado vai tentar fazer? Limpar também. Só que conforme eu não mudo a minha vida, o meu estilo de vida, toda porcariada, chega uma hora, é que nem um copo, né? A gente enche um copo, se não parar, ele vaza. O fígado começa também a não dar conta. E essa toxina via circulação também vai chegando em rins, que também não vai dando conta, vai chegar em pulmão, e que também não vai dar conta e vai chegar na pele. Aí a gente tem, por exemplo, uma psoríase, uma dermatite de contato, uma desidrose, todas as doencinhas de pele. Onde começou? No intestino, que foi desequilibrando e foi deixando todo o aquário sujo. Pensa no aquário sujo, é o que acontece com o nosso corpo. Nós consideramos órgãos emunquitórios, órgãos de limpeza, intestino, fígado, rins, pulmão e pele. Então, quando eu tenho problema de muita queda de cabelo, caspa, alergias na pele, eu já posso imaginar que eu tenho todo um meio inflamado e que eu vou precisar olhar para tudo isso e tratar, ok? Então, a fotobiomodulação é um dos recursos que eu vou utilizar para ajudar o corpo a desinflamar, a ter de novo condição, né? Tirar um pouco daquela água em excesso do copo para começar a responder melhor e assim sumir esses sintomas que estão presentes nas pessoas. Aqui tem alguns exemplos, né, de luz que eu acabei mostrando para vocês, tá? E a fotobiomodulação, então, dos órgãos. Por quê? Porque se essas luzes, então, atingem as camadas mais profundas e fazem essas mudanças em nível de mitocôndria, todo o organismo fica mais propenso a se recuperar. Então, quando eu pego um paciente que lá no meu rastreamento metabólico, eu tenho um questionário que ele vai responder, que está mapeando todos os sistemas orgânicos dele, e a gente tem 3 níveis, a gente tem o inflamado,
o oxidado e o hipersensível. Para estar inflamado é o grau 1, oxidado grau 2 e hipersensível grau 3. Então, o grau 3 ele não responde nenhuma microfisioterapia, nenhuma homeopatia. Muito provavelmente ele já vai ter uma doença crônica, uma autoimune, um câncer, né? E aí ele vai precisar de outros tratamentos, mais o auxílio da integrativa para ajudar a desinflamar e começar a responder. Como que eu faço isso então, Valéria? Só com aplicação de luz nos órgãos? Não. Eu vou entrar pesado com a luz nos órgãos, na sequência dos emunctórios, que é a sequência em que os órgãos vão se sujando, intestino, fígado, rins, pulmão, cérebro, nervo vago com a eletro. E vou retirar toda a sujeirada que o paciente ingere. Toda a sujeirada que ele lida para limpar a casa dele, para lavar a roupa, vou trocar cosmética, eu vou fazer uma faxina na vida dele, porque tem que parar de entrar. E aí tem famílias de alimento que são inflamatórias. Ah, mas a gente não é nutri, mas a gente não vai montar cardápio, a gente não vai dar tabela nutricional. A gente vai ensinar para o paciente o que inflama, o que não inflama, o que ele vai precisar tirar na fase que a gente está limpando. Na formação da integrativa, a gente aprende a suplementar, a entrar com suplementos, a entrar com probióticos, pré-bióticos, para ajudar a limpar todo esse terreno. E esse mix, paciente fazendo direitinho, o processo de eliminação dessas toxinas que ocorre no fígado vai bonitinho, e em 30 dias a gente geralmente tem uma resposta fantástica. Paciente que não dormia começa a dormir, paciente que tinha dor de cabeça começa a deixar de ter dor de cabeça e assim por diante. É fantástico viver isso na clínica. Aí coloquei aqui então para vocês a sequência, né, o que a gente usa de aplicação de luz. Aqui para vocês também visualizarem como que a luz entra, né, o intracraniano que a gente coloca aqui na lateral, né, na região temporal. Transcraniano é uma outra que a gente usa nessa região transcranial mesmo. E como ocorre, então, a absorção da luz via abdômen. Tem um outro aparelho, que eu acho que esse slide é até fazendo também uma citação, que é o Miltapod. É um outro tipo de aparelho que mexe com luz também e a gente consegue estimular as áreas vasculares. É fantástico. E aí coloquei mais alguns papers. Trabalho, né, que mostra a fotobiomodulação sendo utilizada de novo em pacientes diabéticos, né? Aqui a gente conseguiu mostrar o efeito da fotobiomodulação em recuperação de depressão, usando também a coenzima Q10. Então, gente, assim, é um mundo fantástico. Quando a gente pensa na fisioterapia integrativa e na fotobiomodulação, a gente está propondo prevenir, limpar o paciente, desinflamar o paciente para que ele possa ter realmente uma vida mais saudável e não só suprimir doença. Eu não costumo falar muito assim nos cursos, nas palestras, mas eu fui minha paciente. Na época que eu estava fazendo a fisioterapia integrativa, eu descobri um linfoma, eu já estava desconfiada, e eu brinquei com as professoras que eu seria o meu caso clínico. Então, eu estava explodindo de inflamação antes de começar a quimioterapia. 2 professoras do curso começaram a me tratar, e quando eu fui começar as sessões de quimioterapia, eu já no score, e mesmo que a gente faz os exames laboratoriais para comparar, e foi muito interessante, porque eu já comecei quimioterapia com o corpo bem menos inflamado, né? Eu já não pontuei nem como inflamação. No hemograma estava presente, mas já tinha melhorado muito. E minha resposta ao longo do meu tratamento foi fantástica, porque eu usei e abusei de tudo isso. Então é fantástico. Hoje eu vivo a fotobiomodulação na clínica, na pélvica e de modo geral, porque eu também trabalho com homeopatia, com outros recursos, e é muito bacana, é muito fantástico ver esses resultados. Então, vocês podem agregar dentro da área que vocês gostam mais o uso, o conhecimento da fisioterapia integrativa e da fotobiomodulação. Era
Era esse o recado de hoje. Nossa, Valéria, a gente não tinha nem ideia, né, de como a fotobiomodulação, ela integra, né, que ela trabalha todo o corpo, desde mente, órgãos, e eu fiquei assim, acho que eu vou lá para Damantina me tratar com você. Pode né? vir, vai ser um prazer. Eu fiquei encantada e justamente veio num momento muito importante essa palestra na minha vida, e até vou te perguntar. Pacientes que apresentam processos inflamatórios articulares crônicos, não é? Têm tido resultado com esse trabalho de fotobiomodulação? Sim, Carla, como é um trabalho, a gente vai pensando assim, dentro da integrativa mesmo, esse processo, ele tem uma causa, né? Então, a gente também vai buscar a causa. Então, a gente vai trabalhar localmente com as luzes, a gente faz uma avaliação, vê o estágio que está, qual tipo de luz é mais pertinente, mas a gente também vai estudar o terreno biológico, porque a grande diferença na integrativa é que a gente não trata a artrite, a artrose, a esclerose, é o paciente que sofre de. Então, a gente vai buscar quais são os disparadores que estão colaborando para que aquele paciente apresente aquilo. E os resultados são bem bacanas. Para você ter uma ideia, eu atendi um moço de 20 e poucos anos que estava com os níveis de TGO, TGP, fígado lá em cima, e ele tinha uma artrite reumatoide. Eu não dormia, e a gente fez fase 1, que é protocolo de hipersensibilidade, que ele estava, entramos com toda a terapêutica, e esse menino conseguiu sair da medicação. Então, assim, é o que toca, assim, o nosso coração, a gente vê a mudança acontecendo mesmo. Já me conquistou. Gabriela, entra, filha, entra para a gente mostrar sua carinha também. Aí, agora eu vou passar a palavra à Gabriela, né? Ela tem os questionamentos, tá? Mas muito obrigada, Valéria. Eu fiquei encantada. Eu que agradeço, Carla. E veio num momento importante para mim. Acredito que logo, logo eu vou aparecer lá em Adamantina. Tá bom? Vai ser um prazer. Tá joia. Gabi, com você. Obrigada, Carla. Valéria, primeiro quero agradecer imensamente, né, por você estar aqui com a gente. Te parabenizar pela excelente palestra e também por todo o conteúdo apresentado hoje. Eu vejo, como profissional da reabilitação, assim, o quanto foi importante para ter conhecimento, né? A gente sabe que hoje a inserção das tecnologias, elas fazem toda a diferença no potencial de reabilitação dos nossos pacientes. A gente vê o quanto isso está sendo inserido, né? E eu vejo até pelos próprios alunos, que hoje o mundo deles é voltado para a tecnologia. Né? Então, o quanto isso agrega conhecimento para que eles possam já vir com essa ideia do que trazer a mais para os pacientes. Então, assim, foi realmente brilhante a sua palestra. Obrigada. Eu tenho algumas curiosidades, tá? Eu vou vou colocar algumas coisas e aí eu deixo você responder à vontade. Primeiro, tem alguma contraindicação para esse tipo de terapia, né? E dentro ainda dessa contraindicação, crianças podem fazer? E tem alguma idade mínima, por exemplo, para iniciar a terapia com crianças? Bom, as contraindicações são mínimas, Gá, uma vez que a gente consegue controlar o tempo de estimulação, a duração das sessões e a aplicabilidade, né? O que mais, na verdade, ainda apresenta um pouquinho de contraindicação é o laser quando ele é feito em forma de ELIB. Né? Ainda tem alguns estudos, então esse é o que a gente tem um pouco mais de cuidado. Mas com relação à fotobiomodulação em si, praticamente não tem. A gente só toma mesmo cuidado com idade, com crianças muito pequenas. Eu não costumo trabalhar com crianças muito pequenas, porque a gente não é que faz mal, mas não tem papers, não tem documentação científica ainda mostrando a segurança, né? Mas já tratei crianças de 4, de 5, a minha filha vai fazer 12, época de prova, ela mesma já pede, mãe, eu quero capacete, porque o foco, memória, né, melhora, toda essa parte cognitiva melhora.
E uma coisa que tem chamado muita atenção e já vem vindo até assim resultados científicos é com crianças com TDAH, no autismo. Então, assim, vem apresentando bons resultados, né? E pouquíssima contraindicação. O mais difícil é manter a criança com o capacete na cabeça. Tirando isso, os efeitos são bacanas. A gente usa aí pelo menos 2 vezes na semana, mas pode usar 3, dependendo do caso, 4. A gente respeita a dosagem de 15 minutos na cabeça e 10 minutos em cada órgão, mas hoje a gente já sabe que pelo menos 30 minutos de absorção da luz precisa ter de forma sistêmica. Valéria, e os pacientes, eles podem adquirir esse capacete ou eles têm que utilizar com orientação e junto com o fisioterapeuta? Até onde eu sei, Carla, esse capacete, como ele é desenvolvido especificamente para isso, porque a marca Capilux, que é a marca que desenvolve, eles têm um capacete que é para uso capilar. Então, esse o paciente pode comprar. Mas o que é para uso clínico, ele vem com um nome específico, que é da marca do professor que desenvolveu, e ele está mais liberado, por enquanto, para os profissionais da área da saúde mesmo. Para gente. Ah, ok. Ok. Ainda bem que eu sou da área da saúde. Você pode comprar. Gente, viu? Gente, é tão gratificante, prazeroso estar com as duas, né? Quem não sabe, aqui lá vai, eu fui professora das duas. Quando eu vim trabalhar em Araçatuba, eu trouxe as duas, né? Valéria ficou com a gente um pouco, bastante, aliás, e partiu aí para outra área. A Gabi agora professora, né? Está aí com a gente há 17, 18 anos. Então, assim, um prazer enorme, é gostoso. Né? Eu falei que acho que eu vou abrir alguns meetings só para a gente ficar conversando, né? Porque é muito prazeroso isso. Mas, Valéria, depois eu vou conversar com você em particular. E, Gabriela, obrigada também pela participação. E eu gostaria de agradecer, em nome do Unisalesiano e do 3º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, a participação de vocês. Nós estamos no 3º Congresso, essas palestras vão ser disponibilizadas no dia 9, 10 e 11 de outubro, onde vai ser transmitido o nosso congresso. Vou mandar o convite para você, Valéria. Gostaria que você participasse. Vão ter palestras âncoras que são de formação geral que estão em alta hoje em dia, né? Vão colocar o Dr. Bactéria para falar, então gostaria de convidá-la também. Então, em nome do Unisalesiano, eu agradeço não só a vocês, mas também a todos os que vão nos escutar, né? Que estão nos ouvindo, e muito obrigada pela participação, e eu encerro agora essa palestra. Gratidão, muito obrigada.